buraco nessa região do palato, que é o que geralmente segura uma PT. Mas, se você planejar certinho os grampos aqui, com todas as características que a gente tem, que nem são dois grampos de Roche, aqui a gente vai ter 4 pontos de retenção. Fazendo isso bem feitinho, ainda mais nesses caninos aqui, que são dentes que têm uma boa inserção óssea, tem raízes grandes, nossa, perfeito, não tem problema. Mas é um tipo de conector maior. Bom, falamos todos os tipos de conector maior, basicamente todos os tipos de conector maior para arco superior. E para arco inferior? Para arco inferior nós vamos ter a barra lingual. Dentre as indicações da barra lingual, o que nós vamos ter? Assim como a barra antero-posterior, ela também é uma barra que é indicada para todas as classes de Kennedy. Pode usar para classe 1? Pode. Classe 2? Pode. Classe 3? Classe 4? Sem problema nenhum. É uma estrutura bem versátil. Ela vai resolver todos os tipos de caso, com algumas exceções que vocês já vão ver. Para utilizar uma barra lingual, a gente precisa de uma distância entre a cervical do dente e o assoalho da cavidade bucal de 9 milímetros de distância. Por que isso? Se a gente tem um espaço muito curto entre a cervical e o assoalho, a barra lingual ela vai ficar muito próxima da gengiva do dente e isso pode gerar uma retração. Então, o que a gente precisa? Tentar pelo menos afastar ela uns 3 a 4 milímetros em relação à região cervical do dente, né? A região onde seria o sulco gengival do dente, para não ter ela batendo naquela região e gerar uma retração gengival. Então, por isso a gente precisa ter um espaço grande, que no caso seria no mínimo 9 milímetros entre a cervical e o assoalho. E aí sim a gente pode usar uma barra lingual. Ela tem a secção no formato de meia pera. Já mudou. Comparado à barra antero-posterior ou à barra em U, que geralmente as barras, né, tem formato de meia cana, a barra lingual tem um formato de meia pera. O que seria isso? Aqui no canto inferior esquerdo, nós temos o que seria a secção, ó, né, o corte da barra lingual. E se vocês olharem, parece uma meia pera, né? Se a gente imaginar aqui um espelhinho fazendo o mesmo formato, daria o formato aproximado de uma pera, por isso a secção é a forma de meia pera, né? Não deve ficar em contato com a mucosa lingual. Como eu havia dito, até por uma questão de ter esse espaço de 9 milímetros, ele também não deve entrar em contato, em íntimo contato, justamente porque a mucosa nessa região ela é muito fina, muito delicada. Se ficar batendo toda hora aqui, vai levar a uma retração. Entenderam? Mas também não deve ficar desadaptado que passe um instrumento nosso, né? No máximo, passe a ponta da sonda. Tá? Não existe uma quantidade. Quanto que dá? Tem que ter meio que um olho clínico ali. Não pode ficar tanto que seja um incômodo para o paciente, que ele consegue ficar passando a língua por trás da estrutura, né? Por trás da barra, mas também não deve estar em contato. Então vamos lá, 1 milímetro, no máximo 1,5 milímetro de distância da mucosa. Diferente dos conectores maiores superiores, né? Que é a barra anteroposterior e a barra em U, a placa e a cobertura de palato, né? Devem entrar em contato com a mucosa, mas no palato nós temos uma mucosa muito mais espessa, muito mais queratinizada. Ela aguenta a presença do conector maior. Já na lingual, a gente tem uma mucosa muito delicada. Se ficar batendo, entrando em contato, vai levar a lesão, vai incomodar e vai levar à retração. Outra característica importante é a barra não permite instalação de novos dentes. Então a gente tem que se atentar a isso. Vamos ver, chegou um caso para você. Deixa eu olhar. Nossa, nós temos 10 milímetros entre a cervical e o assoalho da cavidade. Dá para usar uma barra lingual, perfeito. Mas olhando, ele está com dentes com mobilidade aqui nessa região.
E se eu fizer essa PPR e passou 2 meses ele vem a perder esse dente? Dá para eu colocar dentes novos nesse conector, na barra lingual? Não. Ó, não permite a instalação de novos dentes. Então, embora está indicado para qualquer classe, eu tenho 10 milímetros de distância entre a cervical e o fundo de sulco,